Olá pessoal, bom dia mais uma vez, Bom estar com vocês aqui novamente e agora a gente vai dar continuidade na segunda parte de febre amarela. Então, a gente já falou na primeira parte alguns itens importantes epidemiologicamente, do próprio vírus, e agora a gente vai dar mais uma aprofundada. Tá funcionando, peraí. Ok. A gente fala novamente, dá uma relembrada, que a febre amarela é uma doença infecciosa, febril aguda, causada por um arbovírus da família Flaviviridae. A transmissão se dá pela picada do mosquito infectado em 2 ciclos epidemiológicos descritos. Então, a gente vai ter, silvestre e urbano. Então, no Brasil, silvestre, no Brasil, participam deste ciclo os vetores do gênero Haemophilus, e os sabetes. Então, os macacos, primatas não humanos, são os principais reservatórios do vírus, e o homem é considerado hospedeiro acidental neste ciclo. Então, urbano, os principais vetores são os de gênero Aedes, único hospedeiro, e o homem, mas não se registra casos de febre amarela transmitida em ciclo urbano desde o ano de 1942. Então, o período máximo de incubação descrito é de 15 dias, mas em geral de 3 a 6 dias. 6 dias, inclusive o período de quarentena, que indivíduos não vacinados devem permanecer quando viajam para países onde a vacina é exigida, segundo o Regulamento Sanitário Internacional. Então, a suscetibilidade, a doença, ela é universal, e a infecção natural promove resposta imune duradoura, provavelmente até ao fim da vida. Então, a vacinação. Então, a forma de proteção mais eficaz contra a febre amarela é a vacinação. Importante ferramenta na eliminação da febre amarela urbana do país. Então, outras medidas como combate aos vetores também são importantes, mas de difícil execução e, portanto, pouco práticas. Quando a gente fala da vacina, é muito importante a gente perceber que dentro desse contexto da vacinação, e a gente percebe que dentro do ciclo urbano não se está tendo casos tão eminentes desde 1942, como eu falei anteriormente, dentro do ciclo urbano. Os casos que estão surgindo são de ciclo silvestre. Então, recomenda-se a proteção individual, com o uso de repelentes, telas anti-mosquitos, entre outros cuidados, como fundamentais para a prevenção também de outros arbovírus no Brasil. Então, a gente vai ter a dengue, a chikungunya e a zika. Então, aqui a gente tem os dados epidemiológicos, demonstrando também a frequência de casos confirmados e óbitos e taxas de letalidade de febre amarela, aqui em Goiás, de 2007 a 2016. Então, a gente vê, os casos que a gente tem de notificações. Por isso que eu falei para vocês, muito importante a gente ver os casos que são notificados, porque a gente consegue observar, nos municípios que teve os casos suspeitos, e dos casos suspeitos a gente vai observar os casos confirmados. E aí a gente vê que o índice de situação vacinal dessa população que foi infectada é que praticamente em todos os casos, somente no de Goiânia, que o indivíduo tinha sido vacinado, ele foi a óbito. Então, a gente consegue visualizar que a vacina é a melhor forma de intervir o avanço dessa patologia. Então, a gente vê que em alguns casos a gente tem, a maioria se evoluiu para o óbito. Então, é muito importante, como a gente falou na aula anterior, a gente está atento a todos esses dados, porque o dado epidemiológico eles nos traz. Então, foi um caso suspeito e o caso foi confirmado. Aqui, por exemplo, em Alexandria, foi um caso suspeito, mas foi um caso confirmado, mas não teve óbito. Como também em Alto Paraíso. A gente teve um caso
que não foi a óbito, enquanto o outro foi a óbito. Mas o ciclo vacinal, né, a situação vacinal desses indivíduos eram que eles não estavam vacinados no ano de 2015. Já no ano de 2016, né, a gente vê também que aqui em Goiânia a gente teve um caso, né, que teve óbito no ano de 2016, o indivíduo foi vacinado. Então, provavelmente, o indivíduo vacinou e não conseguiu, né, ter uma resposta imunológica adequada, né, e acabou vindo a óbito também. E também a gente tem aqui bem próximo, né, Senador Canedo e São Luís dos Montes Belos também. Então, a gente consegue visualizar que em 2016 a gente teve menos casos do que o ano anterior de 2015. Né? Como eu falei para vocês, aqui a gente consegue visualizar do ano de 2007 até o ano de 2016, a gente teve um aumento, né? A gente consegue ter um aumento de casos, mas depois a gente vai tendo um declínio desses casos, né? Tanto, né, que se a gente for verificar, né, nas confirmações, quanto nos óbitos também, tá? Então é muito importante, igual eu falei na aula anterior para vocês, a gente observar o que está acontecendo nos municípios ao redor. Então a gente consegue ter algumas ações que a gente pode ver. Tem casos isolados? Sim, né? Que são aqueles casos isolados, e aí é importante a gente saber o histórico do paciente. Então, para onde ele foi, quando ele foi, né? E tudo mais. Então, os dados de 2017 ainda não tive acesso, mas o pessoal já deve estar lançando aí qualquer dia desse. Eu conversei com um colega que trabalha na área e ele me informou que ainda não lançou, mas tem os dados que logamente eles vão colocar no sistema novamente. Mas até onde eu sei, Goiânia ainda não teve nenhum caso suspeito ainda. Então, a imunização, né, a vacina contra a febre amarela e a medida mais importante e eficaz para a prevenção e controle da doença. Então, é constituída por vírus, né, vivos atenuados de cepa 17DD, derivadas de uma amostra africana do vírus amarelo. Então, ela apresenta uma eficácia de 95%. Então, o índice é muito alto. Então, da gente ter uma imunização adequada. Por isso que a gente pode sempre verificar, como eu mostrei no quadro anterior, né, dentro desses 5%, aquele caso daquele paciente que foi de Goiânia. Pode ter ocorrido? Sim. Ele não pode ter tido uma resposta imunológica? Também. Né? Então, ele não conseguiu ficar imunizado, ou ele entra dentro da falha dos 5%. Então, a vacina da febre amarela, muito importante a gente estar verificando a sua conservação. Né? A conservação e a manipulação da vacina, elas devem ser realizadas de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo laboratório produtor, sendo de vital importância para a manutenção de sua qualidade imunogênica. Então, importantíssimo a gente saber cuidar. Se tiver dúvidas, a gente entra no site do próprio Ministério, ele tem lá os manuais de rede frios, que a gente consegue visualizar, e também a própria bula, né? A própria bula que a gente vai estar lendo da vacina, a gente consegue visualizar também, né? E aí a gente vai saber exatamente o que o fabricante está nos informando. Então, portanto, algumas orientações devem ser rigorosamente obedecidas. Então, na instância central ou regional, deverá ser conservada a menos 20 graus em freezer ou câmara fria negativa. Já na sala de vacinação, a conservação é feita em geladeira com temperatura variando entre 2 a 8 graus. Tá? Então, quando você chegar lá na sua sala de vacina, não congele a sua vacina, tá? Porque ela já passou por todo um preparatório, e quando ela chega na sala de vacina, ela tem que ser mantida de 2 a 8 graus. Reconstituição, muito importante também. Então, a vacina reconstituída deve ser mantida em temperatura de 2 a 8 graus, preferencialmente a 5 graus, mantidas em condições e prazo de validade após a reconstituição é de 6 horas. Então, tem algumas salas que determinam alguns dias específicos, por exemplo, para não ficar abrindo os frascos
usar uma dose e jogar o restante fora. Então, tem gente, por exemplo, que determina uma ou duas vezes por semana que eles vão estar fazendo febre amarela, ou entre outras, aquelas que têm uma perda muito rápida, né? Por exemplo, a BCG também, que o pessoal utiliza, então perde muito rápido. Então, associa-se dias para que as pessoas tomem sempre durante aquela semana, para que não se percam doses. Então, é um fator também muito importante que a gente tem que estar observando. Outro fator importante é o diluente. Ele deve estar na mesma temperatura da vacina e colocado na geladeira no mínimo 6 horas ou um dia antes, né, de ser utilizado. Então, o ideal é que quando chega a vacina, você já coloque o diluente junto com a vacina, para não correr risco de extravio desse diluente, porque pode acontecer de vou pegar esse diluente aqui para me diluir uma medicação ou outra coisa. Não, ele é específico. O diluente é da febre amarela, ele tem que ser da febre amarela para evitar esse tipo de transtorno. Então, sempre que a vacina chegar, já coloca junto com a vacina na geladeira. Então, vias de administração, né? Ela é subcutânea em dose única de meio ml, tá? Então, não tem muito erro quanto a isso, não. Na gestação, né? Não é recomendada a administração da vacina em gestantes, exceto em situações de emergências epidemiológicas, vigências de surtos ou epidemias ou viagens para a área de risco avaliadas por um médico. Sempre, e é muito importante, durante a gestação, a mãe conversar com o médico, tá? Verifica com o médico se ela pode, se ela necessita, se precisa tomar realmente essa vacina, né? E aí, se o médico vai avaliar e ver que é necessário, vai fazer a vacinação dessa gestante. Então, a título da gente começar a falar do novo sistema, né, que foi adotado pelo Brasil, né, pelo Brasil a dose única da vacina por recomendações da OMS. Então, agora o Brasil, né, que anteriormente tinha uma outra forma de avaliação, né, mudou agora em 2017. Então, a gente tem a norma informativa, número 94 de 2017, né, que a dose única da vacina foi adotada em todo o território nacional a partir de abril de 2017. Então, no mundo, apenas o Brasil aplicava 2 doses da vacina, sendo que a segunda dose era recomendada como reforço, 10 anos após a primeira dose. Então, a gente sempre via, tomava a primeira dose, né, enquanto criança, depois aos 10, depois aos 20, e muita gente ia tomando a cada 10 anos o reforço da vacina. Então, agora não precisa mais, né, pela recomendação da OMS. Então, a dose de reforço não é mais recomendada por considerar que a imunidade protetora desenvolve-se dentro de 30 dias para cerca de 99% das pessoas que recebem uma dose, né, da vacina de febre amarela. Então, a população a ser vacinada são as crianças, né, de 9 meses de idade até as pessoas com 59 anos de idade. Então, toda a população pode ser. Então, a partir dos 9 meses. Então, a cobertura vacinal ideal é de 95%, por isso que nas campanhas a gente tenta sempre estar atingindo a meta ou ficando próximo a essa meta, que a gente consegue fazer uma barreira, né, impedindo que a febre amarela venha para o ciclo urbano. Então, a pessoa que já recebeu a primeira dose de febre amarela ao longo da vida será considerada vacinada. Então, em qualquer fase da vida desse indivíduo, ele tomou a vacina, ele é considerado vacinado. Então, como eu já falei para vocês, são as regiões onde mais se tem necessidade de vacinar. Então, aqui a gente vai ter a parte mais escura, que é recomendado, né, que todos os moradores, né, sejam vacinados, na parte mais escura, e na parte mais clara, né, que a gente já falou anteriormente, a gente não é indicado, não tem essa recomendação, salvo, né, se essa população for migrar para a região onde a gente tem o risco. Então, aí ele é recomendado tomar a vacina, né, pelo menos 10 dias antes da viagem. Ok? Então, tem que sempre estar orientando a população quanto a isso também. Se for fazer viagens internacionais, da mesma forma, a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre isso.
Então, a nota informativa, né, no 94 de 2017. Então, a gente vai começar a visualizar, né, que as crianças aqui, né, de 6 a 8 anos, 6 a 8 meses, né, de vida não vacinadas. Então, municípios classificados como áreas com recomendações de vacinação, né, sem registros de vigências de surto ou epizootias, não é recomendado a gente fazer a vacina, né? Então, por quê? Porque já foi verificado, né, que crianças com menos de 6 meses não têm necessidade de fazer a vacinação. Não tem dados relatando que a criança com menos de 6 a 8 meses, né, eles tenham adquirido febre amarela, até pela questão, né, da imunização de mãe para filho. Então, quando a mãe está amamentando, ela passa para a criança, né, essa proteção. Já se houver, né, com áreas, né, se já tiver numa área que é recomendada a vacinação, né, não realiza a vacinação também. Por quê? Nos dados epidemiológicos apontam que não há notificações de casos de febre amarela nessa faixa etária. Então, com 9 meses, né, se não tiver risco, né, não tem na região, não tem surto, né, nem risco de epizootias, a gente não faz. Mas crianças, né, que está numa área, né, que existe riscos, né, de surto, está tendo casos de epizootias, administra a primeira dose aos 9 meses de idade, né? Depois que a criança com 9 meses até 4 anos, também já vai estar fazendo a vacina da primeira dose, normalmente, tá? Pessoas a partir de 5 anos de idade não vacinadas, também, tá? Independente se ela está ou não na região de surto epizootia. Então, todas as crianças devem estar tomando a vacina a partir dos 9 meses de idade. Então, municípios classificados, né, como área também, né, de recomendadas, não recomendadas, né, a gente vai ter as gestantes, como a gente já falou, ela deve ser vacinada somente se for, né, se deslocar para uma área com transmissão da doença ou se tiver tendo um surto. Caso não tenha surto, não se vacina a gestante. Agora, se a gestante foi comprovada que não foi vacinada, tá? Que isso é muito importante, que muitas vezes a gestante chega lá e fala, eu quero tomar. Não, mas se ela já foi vacinada, então ela não precisa estar tomando a primeira dose, porque se ele tomou uma dose anteriormente, ela não precisa tomar a segunda dose. Então, tem que ser verificado se a gestante já tomou essa vacina. Então, é gestantes não vacinadas. Se não foi vacinada, a gente faz a primeira dose em casos de surto ou, né, áreas que estão tendo epizootias. Então, é muito importante a gente estar observando isso também. Mulheres amamentando, né, com crianças de 6 meses, não vacinadas, né. Então, na região onde não tem surtos, né, onde não há risco de epizootias, deverá ser vacinada somente se for deslocar para a área de transmissão da doença, né. Suspender o aleitamento materno por 10 dias após a vacinação, que é o tempo em que a mulher vai ter, que o sistema imunológico vai começar a produzir, né, anticorpos. Então, se ela estiver numa região, ou ela vai para uma região onde tem o caso, aí sim a gente faz a primeira dose. Lembrando que se essa mulher, né, que estiver amamentando não foi vacinada, se ela foi vacinada, ela está imune, tá? Então é muito importante a gente estar nisso, porque muitas vezes a mulher acha por estar amamentando, ela tem que estar tomando todos os tipos de vacina. Então, muito importante a gente dar as nossas informações, informá-la que se ela já foi vacinada, não tem necessidade dela vacinar novamente. Porque vocês estão vendo que quem estiver trabalhando na sala de vacina sempre está chegando alguém para tomar a segunda dose porque já venceu os 10 anos, né? E ainda não tem o conhecimento dessa normativa que foi lançada recentemente. E aí a gente vem para os idosos, né? Que, né, a partir dos 60 anos, sem comorbidade, não vacinados. Lembrando que todos, né, a gente tem que estar atento. Se não é vacinado, todo mundo a gente tem que estar vacinando. Cada um dentro do seu respectivo necessidade. Então,
Municípios de áreas recomendadas, né, não recomendadas, né, que não tenha surtos e epizootias, deverá ser vacinado somente se for se deslocar para áreas com transmissão da doença. Deverá ser avaliado pelo serviço de saúde para verificar se há contraindicação. Então, se tiver surto, poderá ser vacinado. Deverá ser avaliado pelo serviço de saúde para verificar se não há contraindicação. Em idosos, a gente tem que estar muito atento, porque a gente sabe que tem idosos que têm muitos problemas de saúde e às vezes ele pode acabar tendo alguma complicação. Então, continuando também aqui, né, nos pacientes idosos, então, se ele não tiver, né, na região que tenha surto ou epizootias, não deverá ser vacinado se apresentar qualquer uma das comorbidades abaixo. Então, por exemplo, se o indivíduo tiver com, por exemplo, imunodeprimido, alguma comorbidade, né, que tenha HIV/AIDS, então não é indicativo. Então, não deverá ser vacinado, né, e se apresentar qualquer uma das comorbidades abaixo relacionadas. Pessoas com comorbidades, doenças hematológicas e HIV/AIDS. Então, sempre importante a gente está verificando o histórico desse paciente. Então, a gente sempre tem que estar avaliando, independente de quem é que esteja lá, que a gente for atender, seja adulto, seja criança, seja idoso, a gente tem que estar atento e verificando se ele pode ou não. Então, pessoas, né, com comorbidades não vacinadas que indiquem a vacinação. Então, se tem algum na região que não tem nada, então a gente nem vacina. Agora, se é uma região endêmica, a gente vai ter que começar a avaliar. Por exemplo, não deverá considerar ser vacinadas pessoas como imunossupressão, né, a doença ou terapia imunossupressora, em uso de medicações antimetabólicas ou medicamentos modificadores do curso da doença, transplantados e pacientes com doenças oncológicas em quimioterapia, que apresentou reações de hipersensibilidade grave ou doenças neurológicas após dose prévia da vacina, paciente com histórico, né, pregressa de doenças do timo, miastenia graves, timana, lúpus, doenças de Addison, artrite reumatoide. Então, muito importante a gente verificar o histórico desse paciente e sempre que a gente tiver qualquer dúvida, encaminha para a consulta médica para que o médico avalie e se ele vê a necessidade desse indivíduo tomar a vacina ou não, aí ele vai falar. Se for, aí ele faz uma solicitação e aí encaminha para o indivíduo para a sala de vacina e lá ele irá tomar a vacina se não tiver nenhum tipo de contraindicação, né? Então aqui a gente vai ter pessoas vivendo com o HIV/AIDS não vacinado, poderá ou não ser vacinado somente após ser avaliado pelo serviço de saúde infectologista, para verificar se não apresenta imunodeficiência grave. Então, ele vai ter que ir lá fazer a contagem dele de CD4, tá? Ele pode ser vacinado? Pode. Tem pacientes que são soropositivos que eles são. Não é recomendado que faça isso sem ele passar pela consulta médica, tá? Então, ele tem que ir no infectologista e o infectologista dele solicitar que ele... Porque é um vírus vivo atenuado. Então, a gente pode estar ocasionando mais danos mais graves nesse paciente. Então, solicita que esse paciente vá à consulta com o infectologista e aí o infectologista vai solicitar os exames, né, que necessários para fazer a contagem, CD4, CD8, quais mais ele tiver lá necessidade. E aí sim, se ele verificar não há risco para esse paciente, aí ele faz a solicitação, o paciente volta à sala de vacina e vacina esse paciente. Então, pessoas também com doenças hematológicas, né, poderá ou não ser vacinadas somente após ser avaliado pelo serviço de saúde, de acordo com as orientações específicas de cada situação. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque o médico ele tem que estar avaliando e após ele verificar isso, se ele vê a necessidade, né,
de risco-benefício para o paciente de estar tomando a vacina, porque muitas vezes ele vai ter mais problemas do que benefícios. Então, o médico ele vai estar avaliando isso. E após a avaliação do médico, a gente vai verificar. E assim que a gente verificar, a gente vai ver, pode ou não pode. O médico verificou que pode, caminha para a sala de vacina e aí ele toma a vacina normalmente. Então, continuando também, questões de viajantes, né, para áreas com vigência de surto ou países, né, ou para países que exigem o certificado internacional de vacinação ou profilaxia. Então, a gente sempre tem que alertar a pessoa que ela tem que estar administrando a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem e deve ser avaliado pelo serviço de saúde para verificar se não há contraindicação. Então, entra dentro daqueles quadros que a gente colocou anteriormente. Se houver necessidade, faz a vacina. Se não houver, não faz a vacina. Então, deverá ser avaliado pelo serviço de saúde para verificar se não há contraindicação. Considera vacinado desde que apresente comprovante pela emissão da CIVP, né, que é a comissão que vai estar denominando se o indivíduo tem. Então, o médico lá vai fazer o laudo. Então, nota informativa, novamente, o esquema vacinal atual da febre amarela é de dose única da vacina. Então, a pessoa que já recebeu a primeira dose de febre amarela ao longo da vida será considerado vacinado. Então, não precisa mais fazer o reforço de 10 em 10 anos. Então, os eventos adversos que a gente vai estar encontrando, né, relacionado à vacina da febre amarela. Então, a gente vai ter, né, nos locais dor, eritema, enduração, edema e ou vermelhidão extensos, linfodenopatia, limitação de movimentos, né, acentuados e duradouros. Sistêmicos gerais, o indivíduo vai ter febre, cefaleia e mialgia. Reações de hipersensibilidade são raras, né? Manifestações neurológicas variadas, então meningismo, convulsão e paresia. Doenças viscerostrópica aguda, né? A DVA. Então a gente vai estar observando todo esse quadro. Então, por isso que eu falei para vocês, é importante a gente fazer uma prévia na consulta, saber se ele tem alguma alergia, se foi contraindicado alguma vez, a gente está atento a isso. Então, o certificado internacional de vacinação, né, e profilaxia é exigido aos turistas que se deslocam para os países, né, com riscos de transmissão, né, de febre amarela, conforme disposto na Regulamento Sanitário Internacional. A vacinação é recomendada de acordo com a situação epidemiológica de risco do país. Então, para onde ele for, ele tem que estar levando esse documento. A validade desse documento terá início 10 dias a partir da aplicação da vacina, em caso de pessoas nunca vacinadas. Então, o prazo de 10 dias não se aplica no caso de revacinação. Então, a emissão da CIVP pelas autoridades sanitárias, condicionando a assinatura pelo viajante. Então, tem o endereço da Anvisa, né, que pode acessar lá e você vai consultar a lista dos países, lista de documentos necessários para preencher e fazer um pré-cadastro na Anvisa. Então, vocês podem estar acessando ao site lá e sem problema algum. Certificado internacional, né, de vacinação, de profilaxia. Para a emissão do certificado de vacinação e profilaxia é necessário a comprovação da vacina por meio de cartão ou caderneta, né, de vacinação emitido pelas unidades de saúde públicas e privadas, devidamente credenciadas no âmbito do SUS, contendo as seguintes informações: dados pessoais, como nome completo, data de nascimento e endereço, nome da vacina, data, número do lote completo, laboratório produtor, unidade vacinadora e o nome do vacinador legível e carimbo da unidade de saúde. Importante, sempre que a gente fala de cartão de vacina, as pessoas não guardam os cartões de vacina. Então, é importante a gente ter o espelho. Tem algumas unidades de saúde que já estão com o prontuário online,
então você consegue ter esse prontuário online. Então você sabe, o paciente veio, você faz o cartão espelho no computador, né, no prontuário online dele, então toda vez que ele for à unidade, você sabe o que ele tem. Mas é sempre importante falar para que ele guarde esse cartão de vacina, tá? Porque em caso, por exemplo, de viagens, ele tem o cartão de vacina e aí ele fica mais fácil para ele ter. Não precisa da gente fazer buscativo. Apesar que em alguns lugares a gente tem um monte de armário com espelho, né? Então, sempre importante ele vacinar sempre numa unidade para ter um histórico daquele atendimento. Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer isso. Não? O que fazer quando o viajante não pode tomar a vacina contra a febre amarela? Então, nos casos em que a vacinação for contraindicada, deverá ser emitido o certificado, né, de isenção de vacinação e profilaxia. Então, esse indivíduo ele vai receber um certificado falando que ele está isento, né, da vacinação e o motivo, né, vai ser colocado lá por que ele não pode tomar a vacina. Então, apresentar o relatório, né, médico, legível, de contraindicação da vacinação e profilaxia, onde conste o nome do viajante e a contraindicação para o recebimento da vacina contra a febre amarela. Então, o atestado deverá conter o endereço completo e o telefone do consultório, bem como o CRM, assinatura e carimbo do médico responsável, tá? Então, é só colocar todos os dados, o médico vai fazer o relatório e assinar e carimbar. Então, certificado internacional de vacinação, né, e profilaxia, o endereço dos centros de orientação ao viajante, emissão do cartão internacional de vacina disponíveis em Goiânia são no aeroporto, né, no novo aeroporto lá de Goiânia, que é na Alameda 4, ali no bairro Santa Genoveva. Então, o atendimento lá é das 8 às 14, então você pode ir lá e fazer o seu requerimento. Outro lugar também, Lucianos Pedro do Vico, né, que fica ali na Avenida Edmundo Pinheiro, no Pedro do Vico. O atendimento também é das 8 às 17. Então, é só você ir lá, solicitar e você pode viajar normalmente. Aí você vai pegar a cadernetinha amarela. Aí você consegue adentrar. Senão, muitas vezes que você for viajar, acaba que você vai ser barrado no aeroporto, lá na imigração. Então, quando você chegar lá, você não adentra o país, você tem que retornar. Então, para não ter transtornos, só solicitar o cartão de vacina, né, e você vai lá e eles modificam o seu cartão, transcrevendo para o cartãozinho amarelo, que é de forma internacional. Então, qual que é a meta que a gente tem que ter, né? Alcançar ou manter cobertura vacinais adequadas e homogêneas sem menores de 1 ano de idade em 95%, vacinar no mínimo 95% da população adulta de forma seletiva, pessoas que nunca foram vacinadas, né? E o registro das doses aplicado no CIPNI, né, nominal. Então, a gente sempre tem que estar com as metas todas em dias. Notificação e investigação. Deve-se notificar as reações locais graves, bem como os casos de abscessos e surtos de reações locais que podem estar relacionados com o lote vacinal e ou erro de térmica, erro de imunização. Então, é muito importante alojar corretamente, como a gente já falou, né? O manuseio corretamente, nunca pegar no vidro inteiro, né? Tem gente que tem mania de segurar o vidro inteiro, então esquenta, tá? Então a sua mão, por mais que deixe de dilúvio, você vai esquentar a vacina. Então sempre pegue na ponta do vidro para que evite esquentar a vacina, né? Aí não é só para a febre amarela não, é para todas. Então eventos sistêmicos não graves devem ser notificados e investigados se detectados acima do esperado, no caso de surtos. Notificar e investigar todos os casos de eventos adversos graves. Então, a administração da vacina poderá ser feita simultaneamente com outras vacinas vivas ou com um intervalo mínimo de 2 semanas para aplicar. Então, não são contraindicadas vacinas recentes contra poliomielite, exposição recente ao sarampo ou rubéola e alergias que não tenham sido de natureza anafilática. Então, a gente pode estar fazendo essas vacinas normalmente. Lembrando
que não pode tomar uma vacina hoje e amanhã, eu volto aqui para tomar outra que vai chegar amanhã. Não. Então a gente tem que ter um intervalo, né? Muitos a gente pede para que volte com 30 dias, né? Mas a gente sabe que com 2 semanas a gente pode estar refazendo essa vacinação de outras vacinas. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso, né? Se tiverem qualquer dúvidas, vocês podem estar entrando em contato, né, pelo e-mail, e a gente vai estar respondendo. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.